Você já sentiu como se o mundo ao seu redor estivesse gritando tão alto que a voz de Deus parecesse distante demais para ser ouvida? Talvez hoje seja exatamente esse o seu momento. Enquanto as notícias se acumulam como tempestades que não cessam, enquanto os compromissos pesam como pedras no peito, enquanto as dúvidas e dores se atropelam dentro da sua mente como se o seu coração fosse uma estrada sem freios. Tudo parece confuso demais para discernir o que é direção e o que é distração. Mas respira. Só por um instante, respira. Sim. Porque talvez esse seja o primeiro passo para ouvir o que você tem tentado encontrar há dias ou meses. A voz de Deus. E não estou falando de uma voz audível que rasga o céu como muitos esperam. Estou falando de algo mais sutil, mas infinitamente mais poderoso. Uma voz que não precisa competir com o caos, porque sabe o caminho direto até o seu espírito. Só que talvez você tenha se esquecido de como escutá-la. Imagine isso. Você está no meio de uma multidão barulhenta, cada pessoa falando uma coisa diferente, algumas gritando, outras chorando. De repente, alguém querido, alguém que você ama profundamente, te chama pelo nome, baixinho, sem levantar o tom. Você reconhece? Claro que sim, porque não é sobre o volume, é sobre o vínculo, é sobre intimidade, é sobre saber quem está falando, não o quanto está falando. Assim é Deus com você. Mas o problema é que muitas vezes estamos tentando ouvir Deus com os ouvidos do corpo, quando deveríamos estar escutando com os ouvidos da alma. Coloque-se nesta cena comigo. Agora é fim de dia. A casa está um caos. A cabeça não para. O coração está exausto. Tudo dentro de você está pedindo silêncio. Mas só há barulho. Não há resposta, não há clareza. E então você se pergunta, será que Deus me esqueceu? Será que Ele não está vendo tudo isso aqui? E é aí, nesse instante, que parece ser o mais vazio, que o céu dá o seu aviso. Mas não como você esperava. Ele fala através de uma lembrança. Uma frase que alguém disse semanas atrás. Um versículo que volta à sua memória como um sussurro. Um sonho que parecia sem sentido, uma lágrima que desce do nada, um peso que de repente é aliviado sem explicação. A voz de Deus não se impõe. Ela revela, ela não atropela, ela penetra, ela não confunde. Ela alinha, mas só quem aprendeu a silenciar por dentro, mesmo em meio ao caos por fora, consegue percebê-la. Você consegue identificar os ruídos que têm abafado essa voz? Talvez seja a comparação constante que te faz duvidar do seu valor. Talvez sejam as expectativas que os outros colocaram sobre você. Ou talvez seja o medo. O medo de errar, de não ser suficiente, de não conseguir sair do lugar. Mas olha, até o medo pode ser vencido quando você se lembra de uma verdade simples. Deus ainda está falando. E Ele está falando com você, não com fórmulas prontas. Não com frases feitas, mas com amor personalizado, com direção única, com cuidado detalhado. Mas por que eu não consigo ouvir? Talvez essa seja a pergunta que você não tem coragem de fazer em voz alta. E sabe por quê? Porque no fundo, você sente que já deveria saber, já deveria estar mais forte, já deveria ter superado certas coisas. Mas deixa eu te dizer algo com toda a sensibilidade que essa frase exige. Ouvir Deus não é um prêmio para os mais espirituais. É um direito de todo filho que aprende a sentar no colo do pai, mesmo quando tudo parece desmoronar. É por isso que o primeiro passo para ouvir Deus, muitas vezes, não é fazer mais, é render-se mais. Não é tentar decifrar o céu, é descansar no fato de que o céu já decidiu caminhar ao seu lado, mesmo quando tudo parece contrário. Lembra de Elias, um profeta corajoso, cheio de feitos sobrenaturais. Mas, em certo momento, ele fugiu. Ele estava exausto, assustado, perdido, e no desespero pediu para morrer.
E foi nesse lugar, no esconderijo, na caverna, na fuga, que Deus falou com ele. Mas como? Não foi no vento forte, não foi no terremoto, nem no fogo. Foi num sussurro suave. Por quê? Porque Deus não quer apenas ser ouvido. Ele quer ser percebido, Ele quer intimidade, não performance. Ele quer você inteiro, não apenas sua atenção momentânea. Então escuta, se hoje tudo à sua volta está ruindo, se as vozes internas estão gritando mais alto que sua fé, se você sente que não tem forças nem para orar, talvez esse seja o momento exato em que o céu está tentando te dizer: fique quieto por dentro, eu estou aqui e estou falando com você. Não tente fabricar respostas, não se culpe por não ouvir o que queria, apenas desacelere, respire, reconheça a presença, porque a voz de Deus não precisa de espetáculo, precisa apenas de espaço. Agora imagine comigo, você entra no seu quarto, desliga o celular, senta-se, silencia tudo que puder e diz com o coração sincero: Senhor, eu não sei o que fazer, mas eu sei que o Senhor está aqui. Fala comigo do jeito que eu conseguir entender. E então, você espera. E nessa espera, você não percebe, mas algo começa a mudar. A confusão ainda existe, mas já não te domina. As perguntas continuam, mas já não te paralisam, porque agora há um fio invisível entre o seu espírito e o coração de Deus. Não é mágica, é comunhão. É o que acontece quando você entende que o caos não tem a palavra final, que mesmo nos dias mais barulhentos existe uma voz mais profunda, mais eterna, mais verdadeira, esperando apenas que você diga: estou ouvindo. Você consegue perceber isso agora? A calma que começa a surgir dentro de você. Isso já é a resposta. Essa sensação de que algo maior está conduzindo tudo, mesmo que você não veja o caminho, isso já é a voz. E essa vontade de continuar, mesmo sem entender, isso é fé. Mas há um momento que muitos já experimentaram em que o silêncio grita mais alto que qualquer barulho ao redor. E é justamente aí que Deus se move, não na gritaria do mundo, mas no eco suave de um coração disposto a escutar. Já notou como algumas das respostas mais profundas vêm quando você para de perguntar com palavras e começa a perguntar com presença? Porque há um tipo de escuta que não se faz com os ouvidos, mas com a alma. E é dessa escuta que nasce o discernimento. Uma sensibilidade espiritual que não se ensina em livros, mas que se aprende com vivência, com erros e com recomeços. Quando tudo ao seu redor parecer um labirinto sem saída, não se apresse em buscar atalhos. Talvez o céu esteja apenas querendo que você olhe para cima e perceba que a direção não está no chão, nem nas vozes ao redor, mas na quietude de quem confia. Pare, respire, repare. Essa pode ser a sua senha para atravessar esse momento. Você já percebeu que há sinais que só aparecem quando estamos dispostos a desacelerar? Como se Deus estivesse dizendo: a pressa não é minha linguagem. E não é mesmo. A linguagem de Deus carrega pausas, vírgulas de espera e pontos que só fazem sentido quando você para de correr. Ele não é um Deus apressado, mas um Deus presente. E isso muda tudo, porque enquanto o mundo diz: corra, Deus diz: permaneça. Enquanto o mundo grita: decida agora, Deus sussurra: confie no tempo que preparei para você. Agora olhe com sinceridade para a sua história. Quantas vezes você teve pressa e se perdeu? Quantas decisões tomadas no impulso só trouxeram mais confusão? É por isso que ouvir a voz de Deus exige um tipo de coragem diferente. Não é a coragem de agir imediatamente, mas a de esperar quando tudo dentro de você quer resolver logo. Porque há vitórias que só vêm para os que suportam o silêncio. E há respostas que só se revelam quando você deixa de buscar controle e começa a buscar comunhão. A pergunta não é: será que Deus está falando comigo? A pergunta é: estou disposto a calar minhas próprias urgências para reconhecer? Quando Ele fala:
Talvez Deus já tenha falado com você hoje, naquela mensagem que parecia aleatória, naquela música que te tocou de forma diferente, naquela lembrança que voltou do nada. Mas a gente se acostumou tanto com ruídos que desacostumou da sensibilidade. Se permita sentir o que está além do óbvio. Tem consolo disfarçado de coincidência. Tem direção escondida em interrupções. Tem livramento no que você chamou de frustração. Sim, há um aviso celestial em cada aparente caos. E às vezes, o que você chama de desordem é só Deus te afastando de um caminho que parecia certo, mas não era para você. Então aceite, o caos também pode ser pedagógico. Não tudo o que bagunça é maldição. Às vezes, é Deus desconstruindo o que você construiu com medo, porque o que é firmado no medo não sustenta a bênção. Ele te ama demais para deixar você seguir na direção errada apenas porque ela parecia confortável. E sabe aquele desconforto que você sente agora? Pode ser exatamente o aviso celestial que você precisava ouvir. Deus nem sempre fala como a gente espera. Às vezes, Ele fala por meio do que dói. Mas mesmo quando dói, Ele está ali, segurando sua mão invisivelmente, sustentando seu coração, quando ninguém mais sabe o que está acontecendo por dentro. E aqui vai uma verdade que talvez você precise lembrar hoje. Deus não está atrasado na sua vida. Ele está construindo algo que você ainda não vê, mas que será evidente no tempo. Certo? A fé verdadeira não é apenas acreditar que Deus vai falar. É acreditar que Ele já está falando e que você está aprendendo a entender. Você está crescendo, mesmo quando sente que está parado, está amadurecendo, mesmo quando tudo parece desmoronar. Está sendo treinado para reconhecer a voz que guia, não a que grita. Então, da próxima vez que a ansiedade tentar te sufocar, respire fundo e pergunte: Senhor, o que queres me mostrar com isso? Esse é um tipo de oração que muda a forma como você enxerga a vida, porque ela não busca explicações, mas transformação. E Deus não está interessado apenas em te livrar do caos. Ele quer te ensinar a andar com Ele dentro do caos, até que o caos já não tenha mais poder sobre você. Há um nível de maturidade espiritual que se alcança quando você para de querer fugir da dor e começa a perguntar o que ela tem a revelar. E aí sim, a voz de Deus se torna mais clara, não porque Ele falou mais alto, mas porque você silenciou as outras vozes. Eis aqui um segredo profundo. Deus fala na frequência da confiança. Se você quer ouvi-lo com clareza, ouça com fé, não com medo. Voz dele não traz pânico, traz paz. Não empurra, guia, não acusa, instrui. E mesmo quando corrige, faz com ternura. Então, se o que você está ouvindo dentro de você é peso, é culpa, é confusão, respire. Porque isso não é a voz dele. Pode ser a sua insegurança. Pode ser a lembrança de uma crítica antiga. Pode ser a voz de um trauma e não de um pai. Aprender a distinguir isso é libertador. E você pode aprender. Não é só para os espirituais, os consagrados, os de oração profunda. É para qualquer filho que queira se aproximar e perguntar: Pai, ensina-me a te escutar. Essa simples frase já é um passo em direção ao céu. Você não precisa estar pronto, só precisa estar disposto. E disposição é tudo que Deus procura quando deseja se revelar. Lembre-se, quando o coração está aberto, o céu se inclina. O Espírito Santo não grita. Ele sussurra, e todo sussurro dele carrega direção, proteção e amor. E talvez nesse exato momento, enquanto lê essas palavras, você já esteja sentindo a presença se aproximar de novo. Não ignore isso. Esse é o tipo de toque que não pode ser explicado, só vivido. Feche os olhos por um instante, se puder. Imagine a mão de Deus tocando o seu ombro e dizendo: Eu nunca te abandonei. Só precisava que você me ouvisse de verdade. E agora, talvez pela primeira vez em muito tempo, tudo dentro de você começa a silenciar. O caos ainda está lá fora, sim,
mas algo aqui dentro se acalmou. Esse é o sinal. Esse é o aviso celestial que você esperava. E talvez essa seja a primeira vez em dias que seu coração escuta sem pressa, sem ruído, sem medo. Porque no íntimo, mais íntimo, onde ninguém entra além do próprio Deus, algo está se organizando em silêncio, como se sua alma finalmente entendesse que o céu nunca esteve em silêncio. Era você que estava ouvindo demais o que não vinha de lá. E isso muda tudo, porque quando o discernimento começa a se formar dentro, até o caos do lado de fora se torna uma ferramenta divina. Você para de ver inimigos onde há apenas distrações. Você para de lutar guerras que Deus nunca mandou você lutar. E aprende que algumas batalhas são vencidas com rendição, não com força. A rendição da pressa, a rendição do controle, a rendição da necessidade de entender tudo antes de confiar. Sim, Deus pode falar no meio da sua confusão, mas Ele quer mais. Ele quer fazer da confusão um lugar de encontro. Ele não espera que você esteja bem para te encontrar. Ele entra nos escombros da sua alma, nas ruínas das suas certezas, nos porões da sua mente, e ali entre os cacos, Ele acende luz, não uma luz ofuscante, mas uma chama firme, que vai crescendo à medida que você decide permanecer. Ouvir a voz de Deus não é um dom secreto, é uma postura interior. É estar disposto a escutar, mesmo quando o que você ouve parece não fazer sentido. É confiar na direção, mesmo quando a rota não é revelada por completo. Pense em Abraão. Deus disse, sai da tua terra, mas não deu o endereço final. A voz celestial muitas vezes só revela o próximo passo, e não o mapa completo. Porque fé não é sobre saber tudo, é sobre confiar, apesar de não saber. O caos ao seu redor pode até parecer um grito, mas Deus continua falando como vento suave. E por que Ele faz isso? Porque Ele não quer competir com o barulho, Ele quer ser escolhido no silêncio, Ele quer que você o busque não por desespero, mas por desejo. E aqui está um princípio profundo. Deus não impõe sua voz. Ele convida você ao silêncio. E nesse convite, Ele oferece mais do que respostas. Ele oferece direção, propósito, cura e, sobretudo, presença. Há um tipo de escuta que transforma a atmosfera. Quando você para de apenas buscar um milagre e começa a buscar o Deus do milagre. Quando a oração deixa de ser uma lista de pedidos e se torna uma mesa de comunhão. E de repente, sem você perceber, algo muda. Você para de pedir sinais e começa a reconhecer os que já estavam ali. O atraso que te impediu de pegar aquele ônibus. A ligação que chegou na hora exata. A dor que te fez desacelerar. Nada foi à toa. Tudo é linguagem divina quando o coração aprende a decifrar o céu. Você não está perdido. Está sendo alinhado, e esse alinhamento exige rupturas, inclusive internas. Ruptura com antigas crenças, com hábitos mentais que te prendem ao medo, com histórias que você contou para si mesmo por tanto tempo que esqueceu que podia reescrever. Sim, ouvir a voz de Deus também envolve reeducar seus pensamentos, porque o campo da escuta espiritual é o coração, mas a guerra acontece na mente. E Deus quer treinar seus ouvidos para que, mesmo em meio à multidão de vozes, você saiba reconhecer a dele, como Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. João 10, 27. Você não é apenas alguém tentando escutar, você é alguém que já foi chamado para ouvir. O céu não está mudo. Ele está atento e, mais que isso, Ele está disposto a te ensinar, a te levantar, a te envolver em uma revelação que não é genérica, é profundamente pessoal. Porque o que Deus quer com você não é um monólogo, é um relacionamento. E relacionamento exige abertura, exige tempo, exige vulnerabilidade. E talvez por isso,
ouvir a voz de Deus seja tão difícil para quem nunca aprendeu a se vulnerabilizar. A verdade é que você não precisa impressioná-lo. Você só precisa se entregar como está, cheio de dúvidas, de marcas, de confusões e ainda assim desejoso de conhecer mais da sua presença. É nessa disposição imperfeita que o perfeito amor dele se manifesta. E quando isso acontece, algo dentro muda para sempre. Você percebe que o que chamava de voz de Deus antes, muitas vezes, era só a projeção das suas próprias vontades. E agora, amadurecendo na escuta, você aprende a diferenciar, porque a voz de Deus não massageia ego. Ela transforma caráter, ela não alimenta ilusões, ela desperta verdades e sim, às vezes ela confronta, mas nunca para destruir, sempre para construir uma versão sua que esteja mais próxima daquilo que ele sonhou quando te formou. Porque, sim, ele tem sonhos com você. E cada vez que você silencia para ouvi-lo, você se aproxima deles. É por isso que o caos não tem mais a última palavra. Porque quem escuta o céu nunca mais se conforma com o ruído da terra. Você não é mais guiado por pressões, e sim por convicções. E essas convicções não surgem da lógica, mas da intimidade. É possível estar cercado de gente, mas guiado pela solidão divina de quem aprendeu a andar com Deus. É possível estar em guerra, mas habitado por uma paz que não vem de explicações, mas da certeza de que Ele está no controle. A voz de Deus não vem para confirmar suas escolhas. Ela vem para alinhar sua alma com a eternidade. E quando isso acontece, até as escolhas difíceis ganham sentido. Você para de buscar caminhos fáceis e começa a desejar os caminhos certos, mesmo que sejam estreitos, mesmo que doam, porque no fundo você sabe, melhor sofrer no caminho da verdade do que se perder no conforto da ilusão. E ouvir a voz de Deus te devolve essa coragem. A coragem de dizer não ao que todos dizem sim. A coragem de esperar quando tudo dentro grita, age logo. A coragem de parar quando o mundo diz, acelera. Essa coragem nasce da escuta, e essa escuta só floresce onde há silêncio interior. Você está sendo chamado para isso, não para ser mais religioso, mas para ser mais sensível ao mover do céu. Às vezes, ele não vai te dizer, vai por aqui. Ele vai fechar todas as outras portas, menos uma, e você vai entender. Às vezes, ele não vai dizer nada, mas vai te fazer sentir uma paz tão absurda em meio à tormenta que você não vai ter dúvida. Foi Ele. Deus é especialista em se comunicar com aqueles que decidem se tornar íntimos da sua voz. E se você chegou até aqui com o coração queimando, é porque o céu está te chamando. E a pergunta que fica agora não é por que Deus não fala? Ah, comigo? Mas sim, será que estou disposto a ouvi-lo até o fim, mesmo que ele me diga o que não quero ouvir? Então, você começa a perceber. Nem sempre a voz de Deus vem para responder suas perguntas, mas para desarmar suas exigências. Ela não chega para confirmar seus planos, mas para redirecionar seus passos, porque a escuta espiritual verdadeira começa quando você para de tentar fazer Deus caber nas suas expectativas e começa a permitir que Ele expanda sua visão. O caos te empurra para a pressa. A voz de Deus te chama para a paciência. O caos grita soluções imediatas. A voz de Deus sussurra processos eternos, e nesse contraste nasce um novo tipo de fé, uma fé que não se alimenta de resultados, mas de presença. Porque quando você se acostuma a ouvir Deus, até o não dele se torna paz, até o silêncio dele vira companhia, e você finalmente compreende algo que antes não conseguia aceitar. O maior presente que ele pode te dar não é uma resposta, mas Ele mesmo. Sim, Ele é a própria resposta. E tudo o que antes parecia urgência começa a perder o poder de te controlar. Porque você entendeu que ouvir a voz de Deus não é um evento isolado. É um estilo de vida.
um estilo de vida onde oração não é apenas fala, é escuta, onde fé não é só clamor, é entrega, onde discernimento não nasce da lógica, mas da sensibilidade construída no secreto. É no secreto que o céu se revela. Não nas luzes do palco, mas na sombra do quarto. Não nos aplausos, mas nas lágrimas silenciosas que ninguém vê. Você quer ouvir Deus? Então precisa aprender a se desconectar de tudo o que te afasta dele. Isso pode incluir pessoas, hábitos, vícios emocionais, padrões de pensamento. Pode exigir que você desligue o celular e ligue a consciência espiritual. Pode exigir que você troque entretenimento por solitude, porque há uma diferença gritante entre se distrair e se edificar. E Deus não fala com pressa, Ele fala com peso de eternidade. A voz dele não agrada plateias, ela molda destinos. E muitas vezes, ela vai contra tudo o que o mundo diz que é lógico, lucrativo, funcional. Mas ainda assim, ela carrega uma convicção profunda demais para ser ignorada. É como um fogo calmo, queimando por dentro. É como um véu caindo dos olhos. É como acordar de um sono longo e finalmente enxergar com clareza. Ouvir Deus não é só escutar palavras. É ser transformado por elas, e essa transformação te reposiciona. Você começa a rejeitar ofertas que antes te seduziam. Começa a perceber que nem todo convite é oportunidade. Alguns são armadilhas disfarçadas. E por isso, o discernimento precisa vir antes do movimento. Mas só discerne quem aprendeu a silenciar. Só escuta quem está disposto a não responder imediatamente. Só ouve quem não quer ter razão o tempo todo, mas deseja ouvir o coração de Deus acima de tudo. E isso muda a maneira como você vive. Você se torna menos reativo e mais sensível, menos impulsivo e mais obediente, menos preocupado em ter controle e mais disponível para ser guiado. Porque a verdadeira escuta espiritual é uma forma de rendição. E aqui está algo precioso. Deus não busca perfeição na escuta, mas disposição. Mesmo com seus ruídos internos, mesmo com seus erros e distrações, Ele continua falando. Porque o que importa para Ele não é o quão limpo está o ambiente, mas o quanto você deseja encontrá-lo nele. E se há desejo sincero, Ele vem, às vezes com um versículo que salta do texto como se tivesse sido escrito só para você. Às vezes com um sonho que traz alívio. Às vezes com um silêncio tão profundo que faz ecoar coisas dentro de você que estavam enterradas há anos. Esse é o mistério da voz divina. Ela revela, mas também confronta. Ela cura, mas também expõe. Ela consola, mas também sacode, porque não é uma voz qualquer. É a voz do Criador falando com a criação. E quando você se abre para isso, sua vida inteira começa a ser regida por outra frequência. Você passa a avaliar as coisas por critérios que o mundo não entende. A paz interior se torna bússola, a palavra se torna trilha, o espírito se torna conselheiro e o medo perde a força, porque onde há a voz de Deus há direção, e onde há direção divina não há espaço para desespero. Você pode até andar pelo vale, mas anda com olhos que enxergam além das sombras. Você pode até chorar, mas não é um choro vazio. É um choro carregado de fé. É o choro de quem sabe que está sendo guiado por mãos invisíveis, mas inegavelmente presentes. E essa presença muda tudo. Ela reorganiza prioridades, revela o que é essencial, tira você do piloto automático e te devolve ao agora, ao momento presente, onde Deus sempre está. E você começa a entender que a maior distração do caos é fazer você viver no passado ou no futuro, mas nunca no presente. Porque é no presente que Deus se manifesta. Não no arrependimento do que já foi, nem na ansiedade do que virá,
Mas no agora, ouvir a voz de Deus é também aprender a habitar o instante, e no instante tudo se revela. A palavra que você precisava, o toque que você esperava, a paz que você não achava, tudo está aqui, tudo está nele, e nele você é completo, mesmo no meio da confusão, mesmo com perguntas sem respostas, mesmo com lutas internas, porque a voz dele é mais forte que suas dores, mais firme que seus medos, mais profunda que seus traumas. E agora, você já sabe, Deus não precisa de circunstâncias perfeitas para se comunicar. Ele só precisa de um coração disponível. E esse coração pode ser o seu, agora, hoje. Basta dizer: Senhor, eu não entendo tudo, mas estou aqui. Me ensina a ouvir, me ensina a discernir, me ensina a te reconhecer mesmo quando tudo parece escuro. Eu quero tua voz mais do que minhas certezas. Fala comigo, eu estou pronto. Essa oração abre portais, não portais mágicos, mas portais de profundidade, portais de verdade, portais de intimidade com aquele que nunca parou de te chamar. Talvez a vida tenha te ensinado a desconfiar de tudo, mas Deus está te ensinando agora a confiar de novo. E quando você se entrega a essa escuta, a escuta que transforma, cura, limpa e realinha, você não volta a ser o mesmo, porque quando você ouve a voz de Deus, você também começa a ouvir a sua própria alma com mais clareza. Você se escuta de outro jeito, se acolhe de outro jeito, se enxerga de outro jeito. É assim que a escuta espiritual se torna cura emocional. É assim que o caos vira caminho e o caminho vira altar, porque onde Deus fala, ali é terra santa, e onde há terra santa, há possibilidade de recomeço. Dridi. E é justamente nesse altar invisível, esse lugar onde sua alma se ajoelha sem que o corpo se mova, que os milagres mais profundos acontecem. Porque a voz de Deus não entra para te entreter. Ela invade para te libertar. Ela não decora os cômodos do coração, ela derruba paredes, ela não alivia só por fora, ela ressignifica por dentro. E quando você permite que essa voz ecoe com liberdade, os gritos do caos perdem sua autoridade sobre você. Você deixa de ser refém da pressa, da culpa, da cobrança. Você passa a caminhar com um tipo de serenidade que escapa à compreensão humana. É um descanso que não depende de férias. É uma paz que não exige circunstâncias favoráveis. É um tipo de lucidez que te permite caminhar no meio da tempestade sem perder o norte. Porque agora você está sendo guiado por algo maior que seus olhos, algo mais confiável que seu próprio julgamento. A voz de Deus se torna o seu chão, mesmo quando tudo ao redor parece areia movediça. E com esse novo chão, uma nova postura nasce. Você já não se curva mais para qualquer voz que tenta manipular suas emoções. Você para de buscar validação em fontes vazias. Você aprende a esperar com propósito, porque a espera guiada por Deus não é estagnação, é gestação. Ele está formando algo dentro de você enquanto você espera. Talvez não seja visível ainda, mas está sendo tecido em silêncio. E é no silêncio que o céu trabalha melhor. O silêncio é o berço onde Deus embala suas promessas, até que elas estejam maduras para nascer. Por isso, ouça o que talvez ninguém te disse com clareza. A voz de Deus nem sempre vai responder suas orações como você gostaria, mas ela sempre vai te preparar para aquilo que você realmente precisa. Isso muda completamente a maneira como você ora. Você para de orar como quem exige e começa a orar como quem confia. Você deixa de listar pedidos e passa a oferecer rendição. Você deixa de buscar controle e começa a buscar presença. A presença dele. E é nessa presença que sua identidade se solidifica. Você deixa de
se definir pelas suas falhas e começa a se reconhecer pelo que Deus vê em você. Porque quando Ele fala, Ele também revela quem você é, não apenas o que você fez ou deixou de fazer. Ele revela propósito onde só havia culpa, revela sentido onde antes só havia rotina, revela potencial onde você só enxergava fracasso. Ouvir a voz de Deus é também permitir que Ele traduza sua própria história por um novo ângulo. Ele pega capítulos que você queria arrancar e mostra como vai usar cada vírgula para formar testemunhos que vão curar outras pessoas. A voz dele não apenas consola, ela recria. E onde o caos dizia fim, Deus começa a escrever recomeço. Mas recomeço não é retroceder, é amadurecer. Recomeçar com Deus é caminhar para frente com um coração transformado. E essa transformação não vem de frases motivacionais, nem de ideias positivas. Ela vem da verdade que corta, mas cura, que confronta, mas liberta, que chama você pelo nome, mesmo quando você se sente perdido. A verdade de Deus não acusa, ela desperta. E quando desperta, você não consegue mais viver como antes. Você começa a distinguir com clareza o que é ruído e o que é revelação. Você identifica mentiras sutis que antes passavam despercebidas. E esse novo discernimento te dá autoridade para fechar portas que te mantinham cativo. Portas emocionais, portas espirituais, portas mentais. E isso não acontece num instante mágico, acontece no compromisso de cada dia, porque a escuta espiritual é construída com constância, não com intensidade esporádica. É na repetição da entrega, na perseverança do silêncio, na fidelidade mesmo, quando você não sente nada, que sua sensibilidade espiritual floresce. E ela floresce de um jeito que surpreende até você mesmo. Coisas que antes te desestabilizavam, agora só te fazem orar. Ofensas que antes te feriam, agora te fazem interceder. Dores que antes te revoltavam, agora te fazem crescer. Porque você entende que a voz de Deus não te isenta do sofrimento. Ela te ensina a atravessá-lo com dignidade. E atravessar com dignidade é reconhecer que a dor faz parte do processo, mas não define o destino. É saber que o caos pode até ser o cenário, mas nunca será o autor da sua história. O autor é Deus e Ele continua escrevendo, mesmo quando você não consegue ler a próxima linha. E às vezes, ouvir sua voz é simplesmente confiar que Ele está escrevendo certo, mesmo quando tudo parece errado. Essa fé silenciosa é uma das maiores formas de escuta, porque você não precisa sempre entender para continuar obedecendo. Você só precisa confiar que a voz que te chamou é fiel para te sustentar. E ela é ela. Sustenta com promessas que não vencem com o tempo, com presença que não falha mesmo na ausência humana, com paz que não se abala com diagnósticos ou notícias, com direção que não muda com o vento. E quando essa voz se torna seu centro, você pode até balançar, mas não cai. Pode até se cansar, mas não desiste, porque você está enraizado numa fonte que não seca. E essa fonte se chama Palavra Viva. Não a palavra lida com pressa, mas a palavra digerida com fé. Aquela que você mastiga, guarda e vê brotar quando mais precisa. É por isso que, às vezes, Deus te convida a ficar em silêncio, porque Ele quer que a palavra cresça dentro de você antes de florescer ao redor. Quer que ela se torne âncora antes de ser bandeira. Quer que ela te transforme em testemunha antes de te enviar como mensageiro. Porque você não pode carregar a voz de Deus aos outros se ainda não aprendeu a carregá-la dentro de si. E carregar essa voz é uma responsabilidade sagrada. Não se trata de usá-la para vencer debates, mas para curar feridas. Não se trata de ter sempre uma resposta, mas de oferecer presença. A voz de Deus não é uma arma,
é um sopro, e esse sopro tem poder para reacender corações apagados, inclusive o seu. Sim, mesmo se hoje você estiver se sentindo frio, seco, sem forças, a voz dele pode reacender tudo. Basta uma fagulha, uma escuta sincera, um desejo genuíno, e então algo começa a vibrar dentro de você. Você percebe que ainda há vida, ainda há fogo, ainda há tempo, porque enquanto Deus fala, existe esperança, e Ele ainda está falando. Talvez agora mesmo, talvez através destas palavras que seus olhos leem e seu coração sente. Talvez seja esse o aviso que você tanto pediu, não para te assustar, mas para te acordar, não para te pressionar, mas para te despertar. Porque ouvir a voz de Deus no meio do caos é também descobrir que Ele sempre esteve lá. Você só precisava silenciar o suficiente para notar. E agora que notou, nada mais será como antes.